Começando ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024. Saiba a partir de agora o que vai ser destaque nessa edição. Secretários de Finanças e de Saúde são convocados para prestar esclarecimento aos vereadores. Governo de São Paulo isenta IPVA de carros híbridos, mas elétricos seguem pagando. Laninha e suas temperaturas mais baixas será breve e pouco intensa, afirma a ONU. Unital terá novo campus em Cruzeiro com cursos na área da saúde. Ingerir mais frutas e vegetais reduz sintomas depressivos, revela estudo. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Os secretários de Finanças e de Saúde devem comparecer à Câmara amanhã para prestar esclarecimentos aos vereadores. E quem explica o motivo dessa convocação é o estagiário Luiz Martins. O secretário de Finanças, Mário Peloja, e de Saúde, Alexandre Vargas, foram convocados para prestar informações na sexta-feira, dia 13, às 9 horas da manhã. A convocação foi feita a pedido do vereador Moisés Pirulito e aprovada no dia 10. De acordo com o requerimento, há inúmeras denúncias de médicos, enfermeiros e profissionais que atuam nas organizações sociais de saúde que estariam sem receber já há algum tempo. O documento diz ainda que há risco de o Poder Executivo não pagar as organizações sociais no mês de dezembro. Assim, além do atraso nos salários, a população corre o risco de ser prejudicada no atendimento, como explicam os vereadores no requerimento de convocação. A oitiva dos secretários está marcada para as 9 da manhã e acontece no plenário com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Taubaté. E o boletim começa logo após. E seguimos com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem movimento constante com trânsito de caminhões pesados nos dois sentidos da pista. A visibilidade é boa, mas requer atenção do motorista. O mesmo acontece na rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte. Bastante movimento nos dois sentidos e trânsito lento em alguns trechos. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. A rodovia Presidente Dutra tem um ponto de lentidão em São José dos Campos, altura do bairro Vista Verde, no quilômetro 144, em razão do excesso de veículos na pista no sentido São Paulo. Nós temos imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 110, altura de Taubaté. Neste momento, um trânsito constante, bastante movimentação de veículos, de caminhões, de veículos pesados também, porém sem congestionamento ou lentidão, na manhã desta quinta-feira. Essas imagens e as informações são da CCR Rio SP, que é a empresa que administra a rodovia. Na edição de hoje, o repórter Lincoln Santiago destaca as moções que foram aprovadas na Câmara nesta semana. Vamos então conferir as informações. 7 moções foram lidas e aprovadas no início da sessão ordinária de terça-feira, dia 10. Lembrando que moção é um documento emitido pela Câmara que demonstra um posicionamento oficial, como parabenização, repúdio ou apelo. Uma das moções aprovadas foi apresentada pelo vereador Diego Fonseca e critica um projeto de lei federal que altera as regras do benefício de prestação continuada, o BPC. Eu vou citar um trecho dessa moção. Considerando que o projeto de lei 4.614 de 2024, de autoria do deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, atualmente em tramitação no Congresso Nacional, representa um grave retrocesso nas políticas públicas de saúde e assistência social, se aprovado, colocará em risco direitos essenciais de milhões de brasileiros, especialmente pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. Ao impor medidas que dificultam o acesso a benefícios sociais fundamentais, o projeto compromete a dignidade humana e ameaça a saúde e o bem-estar das populações mais vulneráveis.
Esse é um trechinho do documento apresentado pelo vereador Diego Fonseca. O texto completo você pode conferir no sistema Câmara Sem Papel, no portal da Câmara de Taubaté. Ainda durante a sessão, foi aprovada uma moção de aplauso aos alunos e professores da Escola Docelina de Campos Coelho, pela apresentação de seu projeto escolar no Congresso Internacional de Ciência da Universidade de Taubaté. Esta moção foi apresentada pelo vereador Rodson Lima Bob. A lista completa das moções você confere na página da Câmara de Taubaté, no menu Atividades Legislativas e depois em Processo Legislativo. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E a moção de repúdio ao projeto de lei que altera as regras do benefício de prestação continuada, o BPC, da qual o Lincoln se referiu, será encaminhada aos presidentes da Câmara Federal, do Senado e também da República para conhecimento dessa manifestação coletiva dos vereadores aqui de Taubaté. E eu convido você que nos acompanha a participar conosco e compartilhar a sua opinião aqui no nosso Boletim Câmara. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. Você pode mandar os seus comentários sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui e também sugerir temas para nós debatermos no Boletim Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, flexibilizou o texto e aprovou por 45 votos a 14 uma proposta que restringe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do país. O texto seguirá diretamente para a análise do Senado, a menos que haja um recurso para votação no plenário principal da Câmara. A versão anterior da proposta, aprovada pela Comissão de Educação da Câmara, proibia que alunos do ensino infantil e anos iniciais do fundamental portassem celulares nas escolas. O texto aprovado pela CCJ nesta quarta-feira permite o porte do celular pelos estudantes do ensino básico, mas estabelece que o uso só será possível em casos excepcionais, como situações de perigo, necessidade ou de força maior. A proposta também possibilita o uso de aparelhos eletrônicos pessoais em sala de aula para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação do professor, para garantir a acessibilidade e também a inclusão e para atender às condições de saúde dos estudantes e assegurar direitos fundamentais dos alunos. O projeto de lei que isenta de IPVA os veículos movidos a hidrogênio e híbridos flex ou a etanol, apresentado pelo governo paulista, foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Lucas Levin. O benefício da isenção do IPVA vai atender a proprietários de veículos movidos exclusivamente a hidrogênio ou híbridos com motor elétrico e a combustão que utilizem etanol. Nesse caso, o valor do veículo não poderá ser maior que R$ 250 mil. Pela lei, esses veículos ficam isentos de IPVA em 2025 e 2026, mas voltam a pagar uma alíquota progressiva que começa em 1% em 2027, aumentando a cada ano até voltar aos 4% a partir de 2030. Além disso, proprietários de ônibus e caminhões movidos exclusivamente a hidrogênio ou gás natural, incluindo o biometano, também serão beneficiados pela medida e ficam isentos do imposto de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2029. A medida, que busca incentivar o uso de veículos mais limpos e reduzir a emissão de poluentes, não inclui o benefício para carros 100% elétricos, que têm emissão zero de poluentes. A lei também isenta do tributo ônibus e caminhões movidos exclusivamente a hidrogênio ou gás natural, incluindo o biometano, que é o gás oriundo do biogás. Obrigada, Lucas, pelas informações. De 1º de janeiro até 30 de junho, mulheres que completarem 18 anos em 2025 poderão realizar de forma voluntária o alistamento militar. A iniciativa, que é pioneira nas Forças Armadas, vai ofertar inicialmente 1.465 vagas, sendo 1.010 para o Exército, 155 para a Marinha e 300 para a Aeronáutica.
As oportunidades serão distribuídas em 28 municípios de 13 estados, além do Distrito Federal, incluindo São Paulo. As candidatas poderão se alistar de forma online ou presencial em uma junta de serviço militar. São critérios para o alistamento possuir residência em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação e completar 18 anos em 2025. Entre os documentos solicitados estão a certidão de nascimento ou a prova de naturalização, comprovante de residência, documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho. O fenômeno meteorológico Laninha, que deve se desenvolver nos próximos 3 meses, deverá ser breve e de baixa intensidade. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre o assunto. O fenômeno Laninha é conhecido por esfriar temporariamente o clima. Então, quem sofre com o calorão, como eu, sempre fica mais animado quando dizem que ela vai chegar. E ela deve chegar em breve, mas a ONU já avisou que provavelmente ela será mais fraca, insuficiente para compensar os efeitos do aquecimento climático. Segundo o último relatório publicado pela Organização Meteorológica Mundial, há 55% de probabilidade de o Laninha se desenvolver de dezembro deste ano a fevereiro do ano que vem. Depois, até abril, as condições neutras devem retornar. A probabilidade é de 55%. A OMM ainda lembra que os fenômenos climáticos de origem natural, como Laninha e El Niño, são parte de um contexto mais amplo de mudança climática do que o relacionado às atividades humanas que provocam o aumento das temperaturas globais, acentuam as condições meteorológicas e climáticas extremas e alteram a temporada de chuvas. Mas uma coisa é certa, segundo a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, o ano de 2024 começou com o El Niño e está prestes a se tornar o ano mais quente já registrado, uma consequência dos níveis recordes de gases de efeito estufa. Volto com vocês. O fenômeno corresponde a um resfriamento intenso das águas superficiais no centro e leste do Pacífico Equatorial, associado a variações da circulação atmosférica tropical, por exemplo, dos ventos, pressão e chuvas. Obrigada, Tânia, pelas informações. Em agosto de 2024, o número de famílias em situação de rua inscritas no Cadastro Único de todo o país era de 298 mil, o que representa mais de 308 mil pessoas nessa situação. Segundo pesquisadores, esses números revelam um crescimento exponencial da população de rua, que em 2018 registrou no Cadastro Único 116 mil pessoas nessa situação. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o diagnóstico trazido por essa edição da série de estudos busca exatamente tornar as políticas públicas e intervenções mais eficazes. A Universidade de Taubaté recebeu a aprovação do Conselho Estadual de Educação para um novo campus na cidade de Cruzeiro. Quem traz as informações para nós é o repórter Lucas Levin. O Conselho Estadual de Educação aprovou a implantação de um novo campus da Unital na cidade de Cruzeiro. A nova unidade oferecerá cursos na área de saúde, com destaque para o curso de medicina, que será o principal da instituição na região. A autorização é um marco importante para a universidade, que vai expandir sua presença no Vale, trazendo mais opção de formação superior para a população de Cruzeiro e cidades vizinhas. O novo campus visa atender a uma demanda crescente na área da saúde, oferecendo formação em um dos setores mais importantes do mercado de trabalho. A Unital pretende fortalecer ainda mais a educação superior na área de saúde, contribuindo para a formação de profissionais qualificados para atender as necessidades da população local e regional. Segundo a Unital, a expansão da universidade com oferta de novos cursos está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional para o quadriênio de 2022 a 2026. Obrigada, Lucas, pelas informações. Este sábado, dia 14, é o dia D de mobilização e ações de combate ao mosquito transmissor da dengue. Em 2024, foram contabilizados até agora mais de 6,7 milhões de casos e quase 6 mil mortes por causa da doença.
Para se ter uma ideia, no ano passado foram 1.179 mortes, um número 5 vezes menor. A proposta é realizar campanhas de conscientização e engajamento da população em todo o país para prevenir os focos de Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite o vírus que causa a dengue. Como nós estamos chegando no período em que as chuvas ocorrem com mais intensidade, é o momento ideal para que o mosquito também aumente a sua proliferação. A mobilização conta com a parceria dos estados e também dos municípios para reforçar a necessidade da população contribuir com ações simples. Entre essas providências está o de retirar de casa qualquer objeto que possa acumular água, ambiente que pode se transformar num foco de proliferação do mosquito. A Prefeitura de Taubaté lançou o programa Taubaté na Mão, voltado para o setor rural. A repórter Fernanda Maria traz as informações. O programa Taubaté na Mão pretende promover integração e visibilidade do setor rural. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo e contempla diversas estratégias para beneficiar produtores rurais e fomentar o turismo local. Será feito um mapeamento detalhado das propriedades rurais, serão entregues etiquetas imantadas para cada propriedade com informações como número de identificação e código do Programa de Rotas Rurais do Estado, além de contatos para emergências e orientações da Prefeitura. O programa Taubaté na Mão também vai realizar visitas técnicas às propriedades para levantamento de dados e apoio ao desenvolvimento rural. Também está prevista a criação de uma plataforma acessível pelo site da Prefeitura, com um mapa interativo que direciona o usuário a páginas com informações completas das propriedades cadastradas. Voltamos ao estúdio. O programa Taubaté na Mão deve promover benefícios aos moradores da zona rural e contribuir para integrar as comunidades rural e urbana, ampliando as oportunidades de negócios e fortalecendo o desenvolvimento sustentável da região. Obrigada, Fernanda. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: Câmara vai julgar as contas de 2020 de Ortiz no próximo dia 18. Como o parecer do Tribunal de Contas do Estado foi desfavorável, as contas serão aprovadas somente caso recebam voto favorável de ao menos 13 dos 19 vereadores. Portal G1 traz como manchete: Universidade de Taubaté reduz preço e faz leilão de imóvel por 13,2 milhões. No ano passado, o antigo Departamento de Informática havia sido colocado à venda por 16,4 milhões, mas não houve interessados. No cenário nacional, a Folha de São Paulo traz atualização sobre o estado médico do presidente Lula com a manchete: Médico de Lula diz que procedimento na cabeça para evitar novos sangramentos foi um sucesso. Às 10 horas da manhã de hoje, os médicos da equipe irão apresentar mais detalhes à imprensa sobre o procedimento, que durou cerca de 1 hora. E por fim, o portal UOL traz o destaque da pesquisa Quest. Inelegível, Bolsonaro tem rejeição de 57% para a eleição de 2026. Na ausência do ex-presidente, Michele Bolsonaro é vista como a candidata mais forte para enfrentar Lula. E como tem sido a sua alimentação? Uma pesquisa sugere que uma dieta rica em frutas e vegetais pode ajudar a reduzir sintomas depressivos em adultos. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso Boletim Câmara agora e explica melhor como esse estudo foi feito. Pesquisadores do Centro de Envelhecimento Cerebral Saudável da Universidade de New South Wales, na Austrália, conduziram um estudo com irmãos gêmeos para investigar a relação entre a ingestão de frutas e vegetais e os sintomas de depressão em adultos com mais de 45 anos. Eles utilizaram dados de 4 outros estudos realizados na Austrália, Dinamarca, Suécia e Estados Unidos e analisaram a dieta e os sintomas depressivos de 3.483 gêmeos ao longo de até 11 anos. Os resultados mostraram que quanto maior a ingestão de frutas e vegetais, menor os sintomas depressivos.
A ingestão só moderada de vegetais também reduziu os sintomas. Já no caso das frutas, não houve o mesmo efeito. O relatório sugere que os efeitos benéficos desses alimentos na saúde mental podem estar relacionados ao microbioma intestinal, que desempenha um papel importante na inflamação e neuroinflamação, ambos associados à depressão. É aquela história de que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, sabe? Os pesquisadores reconhecem que o estudo teve limitações, como a falta de dados sobre atividade física e de questionários de autorrelato para medir dieta e sintomas, mas sugerem aos profissionais que tratam a saúde mental que considerem monitorar a alimentação dos pacientes com sintomas depressivos. E nós estamos falando de que é preciso ter uma dieta super rigorosa, porque os cientistas observaram que mesmo as pessoas que estavam na categoria de ingestão alta de frutas e vegetais ainda estavam abaixo das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então imagina os benefícios se o consumo de todas as pessoas fosse o ideal. Volto com você, Ana. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os adultos consumam pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais por dia, o que equivale a 5 porções. Nem sempre é fácil, né? Mas saber desses benefícios é mais um incentivo. Obrigada, Tânia, pelas informações. A gente se encontra amanhã. E hoje tem carreata de Natal da Eco Taubaté a partir das 7 horas da noite. Os funcionários da empresa vão percorrer as ruas da cidade caracterizados, promovendo o espírito de Natal. A carreata vai sair da sede da Eco Taubaté, que fica no Jardim Santa Catarina, e seguir o itinerário. O ponto final é na Praça Santa Terezinha. A carreata de Natal já se tornou uma tradição e mobiliza a população por onde passa com os caminhões iluminados. E seguimos agora com a previsão do tempo. Quem traz as informações para nós é o estagiário Murilo Henrique. Nessa quinta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e noite com muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Os ventos podem chegar a 7 km por hora e a umidade do ar a 57%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é muito alto. O sol se põe às 6h41 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E a possibilidade de chuva é no período da tarde, mas com pouca intensidade. E apesar do tempo fechado e com a presença de nuvens, a incidência de raios UV é bastante alta, como o Murilo falou pra gente. Então é preciso cuidado e proteção. Use protetor solar e evite se expor nos horários mais quentes do dia. Já os ventos chegam a 10 km por hora no período da tarde, por volta das 4 horas. E hoje é mais um dia com programação natalina da Prefeitura para a população aproveitar. A partir das 6 horas da tarde, no Mercado Municipal, tem a apresentação do Grupo de Violeiros. E às 7 da noite, também no mercado, tem o grupo de violões do professor Elton. Na Praça Dom Epaminondas, a programação acontece das 6 da tarde até às 10 horas da noite, com a apresentação de sarau, grupo de viola e músicos regionais. As lojas do centro também já podem funcionar até às 10 horas da noite. O evento é gratuito e toda a população pode participar. E hoje tem mix ao vivo a partir das 2 horas da tarde com o apresentador Josivaldo Oliveira. E amanhã, a partir das 9 horas, tem a oitiva dos secretários de Finanças e de Saúde aqui na Câmara Municipal. O Boletim Câmara começa logo após. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta quinta-feira, dia 12 de dezembro. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia, se cuide e até mais.